Alcançar a independência financeira é como cuidar de um jardim. Cada investimento representa uma semente que, ao longo do tempo, tem o potencial de se transformar em uma árvore frutífera. O conceito de buy and hold é a chave para conquistar essa liberdade financeira. Trata-se de uma abordagem de investimento em que você mantém os ativos por um período bem longo. Embora menos popular no mundo financeiro, onde muitos optam pela especulação através do trade, grandes investidores como Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, Louis Bassi e outros bilionários adotam essa estratégia. Eles compram e mantêm os ativos por longos períodos, por vezes por toda a vida. É como se você estivesse comprando um imóvel para receber renda dos aluguéis, mas com a possibilidade de vender suas ações rapidamente se precisar. Ao investir em ações ou fundos imobiliários, é crucial ter em mente a perspectiva de longo prazo e seguir as estratégias adequadas. Por isso você precisa conhecer os 10 mandamentos do Buy and Hold para obter sucesso com seus investimentos e alcançar a tão sonhada independência financeira. Primeiro mandamento: não é a bolsa que te enriquece. Muitas pessoas estão ingressando na bolsa hoje com a esperança de enriquecer, especialmente diante do crescimento significativo de várias ações. Porém, é crucial lembrar que a bolsa apresenta altos e baixos. Embora haja valorizações expressivas em curtos períodos, em um prazo maior, alguns ativos caem. Por causa disso, 70% dos ganhos positivos na bolsa ocorrem em apenas 30% do tempo. Assim, são curtos momentos de alta expressiva que contribuem para o enriquecimento a longo prazo. O problema é que a gente não tem como saber quando esses períodos vão acontecer e quando não vão. O que realmente enriquece? Trabalho e aportes. Aporte é o dinheiro que você investe todos os meses. Inicialmente, a principal fonte de enriquecimento é o trabalho árduo. No entanto, mesmo que você tenha salários de 10, 20, 50 mil reais, não adianta muito se não sobra dinheiro. Financiamento de imóveis, carros e dívidas parceladas no cartão de crédito podem consumir grande parte do salário, deixando pouco espaço para os aportes. Então, o verdadeiro enriquecimento vem da combinação de ganhar bem e realizar aportes. A bolsa de valores não enriquece por si só. Ela serve como um instrumento para diversificar investimentos e obter retornos superiores à renda fixa a longo prazo. Se você quiser enriquecer, precisa trabalhar duro e poupar dinheiro para investir. A bolsa de valores é uma excelente opção para quem quer investir a longo prazo, mas é preciso ter paciência e disciplina. Não adianta querer ficar rico da noite para o dia na bolsa de valores, pois isso não acontece. É preciso ter uma estratégia bem definida, saber o que está fazendo e ter um plano para atingir seus objetivos financeiros. Tempo e seus efeitos nos investimentos. O tempo é um fator extremamente importante nos investimentos. Quanto mais tempo seus recursos permanecem investidos em bons ativos, maior será o retorno no futuro. Muitas pessoas negligenciam esse aspecto, adiando os investimentos para os momentos próximos à aposentadoria. Um exemplo que ilustra bem isso é o seguinte: se você investir R$1.000 por mês a uma taxa de 12% ao ano por 35 anos, você terá 5,4 milhões de reais. Surpreendentemente, 70% desse montante provém dos primeiros 30% dos aportes, devido à força dos juros compostos. Imagine agora que, em vez de ter acumulado um patrimônio por 35 anos, você tivesse acumulado somente por 10 anos, juntando R$1.000 por mês e, a partir daí, você parou de fazer os aportes e passou a reinvestir apenas os rendimentos até os 35 anos. Nesse caso, você terminaria com 70% do resultado, ou seja, com 3,7 milhões de reais. Isso mostra que os aportes iniciais dos primeiros anos fazem toda a diferença no longo prazo. Independentemente da idade que você tenha, é importante começar a investir o quanto antes. Quanto mais cedo você começar a fazer aportes, maior será o patrimônio que você alcançará. Taxa. Em relação à taxa de rentabilidade,
É importante lembrar que existem diferentes opções de investimento, como a renda variável e a renda fixa. Não se deixe levar pela ansiedade de obter retornos rápidos e expressivos. Mesmo com um desempenho excepcional em curtos períodos, a bolsa não garante riqueza instantânea. Investindo de maneira consciente e com uma estratégia de longo prazo, você construirá um patrimônio sólido, assegurando uma renda passiva para o futuro. Segundo mandamento: rentabilidade anda junto com o risco. Cada vez mais pessoas estão investindo em ativos financeiros, mas é necessário agir com cautela. Afinal, cada tipo de investimento possui seu próprio nível de risco e retorno. Em relação ao risco, a renda fixa é considerada o investimento mais seguro, sendo os títulos públicos a opção mais confiável. Logo, a rentabilidade tende a ser menor. Os títulos de renda fixa privados, como CDBs, vêm em seguida. Já a renda variável é percebida como mais arriscada, começando com fundos imobiliários e avançando para ações, negócios próprios e criptomoedas. Quanto maior o risco, maior pode ser o retorno, mas essa correlação não é garantida. Terceiro mandamento: colocar a mão na massa. Se você ainda não investe pela Bolsa de Valores, não perca tempo e abra uma conta em uma corretora. Com muitas opções disponíveis online, busque corretoras com taxas baixas ou sem taxas de corretagem. Apesar da importância das taxas, a corretora em si não é tão crucial, já que suas ações ficam custodiadas na CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Isso significa que mesmo se a corretora quebrar, suas ações estarão seguras e você não perderá todo o seu dinheiro. Mesmo assim, escolha uma corretora sólida com bom histórico e é hora de colocar a mão na massa de verdade. Transfira o dinheiro para sua conta na corretora, acesse o home broker e adquira algumas ações ou cotas de fundos imobiliários. Não se preocupe em escolher as ações perfeitas de imediato, mas inicie com a mentalidade correta e comece agora. Neste vídeo, eu dou o passo a passo na prática para você fazer isso. Quarto mandamento: diversificar nunca é demais. O que significa diversificar? Diversificar é ter uma variedade de investimentos na sua carteira, principalmente para reduzir os riscos. Suponha que a sua carteira contém apenas 2 tipos de investimentos, chamados de A1 e A2, cada um representando 50% do total. Se um desses investimentos falhar, você pode perder 50% do seu investimento. Em contrapartida, se sua carteira é composta por 20 ativos, cada um representando 5% do total, se um falhar, você perde apenas 5%. Ao mesmo tempo em que diminui os riscos, aumenta as chances de encontrar investimentos que possam multiplicar seu patrimônio. Muitas pessoas têm o receio de pulverizar suas carteiras quando pensam em adicionar novos ativos, mas saiba que diversificar nunca é demais. Um bom exemplo disso é Peter Lynch, um dos grandes nomes do mundo dos investimentos. Sem formação acadêmica na área, ele administrava uma carteira com cerca de 700 ações no fundo Fidelity Magellan, nos Estados Unidos. Peter Lynch obteve um retorno anual médio espetacular de 29,2% ao longo de sua gestão. Então, quanto mais bons ativos você tiver em sua carteira, mais sólida ela será e mais protegido você estará. Não há limite para a diversificação. Você pode incluir novos setores, fundos imobiliários, ações no exterior, REITs, para diminuir ainda mais o risco e aumentar suas chances de acertar os ativos que podem multiplicar seu patrimônio. Quinto mandamento: o foco é renda passiva para se aposentar. Muitas pessoas gastam muito tempo diante do computador, por vezes até 3 horas por dia, analisando investimentos e buscando aprender todos os detalhes sobre eles. Porém, seria mais proveitoso dedicar esse tempo ao trabalho, acumulando mais dinheiro e, ao final, construindo um patrimônio substancialmente maior. A verdadeira prioridade é garantir dinheiro suficiente para uma aposentadoria tranquila, assegurando uma renda passiva para aumentar a sua independência financeira. Ao seguir o método Buy and Hold, você pode desenvolver uma carteira de investimentos que inclui renda fixa, ações e fundos imobiliários, até investimentos no exterior, gerando uma renda passiva mensal. Quanto mais dinheiro você investir,
maior será o retorno. E isso é exatamente o que você deseja, não é mesmo? Agora pense comigo. Você prefere ser um investidor A que termina com um patrimônio de 10 milhões, o que não é algo impossível de alcançar para quem investe a longo prazo, e uma média de retorno de 12% ao ano? Ou prefere ser um investidor B que termina com apenas 5 milhões, mas ostenta um troféuzinho de alto desempenho com uma média de retorno de 15% ao ano, gastando horas em busca de maior rentabilidade? Se você escolher ser um investidor A, você precisa focar no seu trabalho, produzir mais, fazer mais dinheiro e aumentar seus aportes para terminar com 10 milhões de reais. Já como investidor B, você pode perder tempo valioso na busca por rentabilidade mais altas, terminando apenas com 5 milhões de reais. Assim, o quinto mandamento visa acumular o máximo de patrimônio possível para garantir uma aposentadoria tranquila e segura. Sexto mandamento: a estratégia está no longo prazo e não nas dicas momentâneas. Muitas vezes, quando uma ação começa a subir, as pessoas ficam ansiosas para comprá-la imediatamente. Entretanto, é crucial entender que investir em ações não é um jogo de curto prazo, mas sim um jogo de longo prazo. Isso não significa que você não possa alocar parte do seu patrimônio em empresas mais arriscadas para obter um retorno maior. Se optar por fazer isso, é recomendável destinar de 5% a 10% do seu patrimônio para esse tipo de investimento, já que menos de 5% não impactará significativamente, e acima de 10% você estará correndo um risco desnecessário. Se algo der errado, o impacto negativo será apenas nos 5% a 10% do patrimônio investido nessa faixa. Outro ponto muito importante: se algumas delas se valorizarem muito, não caia na tentação de vendê-las imediatamente. É vital ter em mente que esses investimentos são de longo prazo. Se uma empresa começou a se tornar lucrativa, há uma tendência de que ela continue lucrando cada vez mais no futuro, o que pode trazer ainda mais retorno a longo prazo. Eu, pessoalmente, opto por não investir em empresas muito arriscadas e concentro-me apenas naquelas com lucros consistentes. Mas isso pode variar de acordo com seu perfil de investidor e os seus objetivos financeiros. Sétimo mandamento: cuidar da sua saúde física e mental. Pode ser que você não pratique nenhum esporte no momento, e tudo bem. O importante é se envolver em alguma atividade física, mesmo que não seja a sua preferida. Seja caminhada, musculação, dança, trilha de bike ou até mesmo alguma arte marcial. O fundamental é se exercitar e cuidar da sua saúde. Afinal, acumular riquezas não tem sentido se você não estiver saudável. Pode acontecer o pior: sua saúde pode ficar fragilizada e você não ter condições ou tempo para acumular patrimônio. Por isso, é muito importante cuidar da saúde física e mental desde já. Além disso, as atividades físicas ajudam a reduzir o estresse do dia a dia, do trabalho e das preocupações financeiras. Quando você está estressado, corre o risco de tomar decisões equivocadas em relação aos investimentos. Então, cuide da sua saúde para se sentir feliz e deixe os investimentos em segundo plano. Afinal, os juros compostos agem ao longo do tempo, então não tenha pressa. E cuidar da saúde não se resume apenas à prática de esportes. É importante ter uma alimentação saudável, dormir bem, realizar check-ups médicos regulares e buscar ajuda profissional se necessário. Afinal, sua saúde é um patrimônio que merece ser valorizado e cuidado diariamente. Oitavo mandamento: olhar a cotação quando for trocar o óleo do seu carro. Essa frase, criada de forma descontraída por Peter Lynch, carrega consigo uma lição valiosa. Ficar constantemente de olho na cotação não é saudável. Monitorar as oscilações diárias gera ansiedade e impacta seus resultados a longo prazo. Então, por seu próprio bem, desinstale os aplicativos que exibem cotações o tempo todo. Claro, existem bons aplicativos para gerenciamento de carteira, mas esses que focam na cotação, carteira recomendada ou qualquer coisa que vai aumentar a ansiedade e incentivar giro, não use. Quanto menos você conferir a cotação, menos verá quedas. Ao invés de ficar acompanhando as cotações,
Aproveite o tempo para atividades que possam aumentar seus ganhos, seja através do trabalho ou de uma renda extra. Isso resultará em aportes maiores, elevando o valor do seu patrimônio. Nono mandamento: patrimônio se acumula. Se o seu desejo é se tornar um investidor bem-sucedido, a chave é acumular patrimônio. Vender seus ativos pode sair muito caro devido às taxas de corretagem e emolumentos. Mesmo com corretoras sem taxas de corretagem, ainda assim terá que pagar imposto, que corresponde a 15% do seu ganho quando você vender as suas ações e 20% do seu ganho em cotas de fundos imobiliários quando vendidas. Mas como fazer dinheiro com suas ações sem vendê-las? Existem duas formas principais de fazer dinheiro com as ações. A primeira é através da valorização da empresa. Quanto mais a empresa lucra, mais suas ações se valorizam e, naturalmente, isso aumenta seu patrimônio. A segunda é por meio dos lucros distribuídos pela empresa como dividendos. Com o tempo, se a empresa for boa, a tendência é que esses lucros cresçam, aumentando os dividendos por ação. Acumular mais ações resulta em mais dividendos. Não há problema em vender parte das ações para atender necessidades específicas, como viagens, compra de uma casa ou outra aquisição. Não venda apenas por impulso em busca de lucro imediato. Nesse caso, a frase mais burra que já vi é a tal de lucro bom é lucro no bolso. Se você pratica essa frase, você não dá tempo para os juros compostos agirem. Logo, você não tem chance nesse mercado. Patrimônio não se gira. Não fique girando sua carteira e não caia na armadilha de investimento inteligente, o que eu prefiro chamar de investimento burro. Você só vai acabar pagando mais taxas e impostos desnecessários. 10º mandamento: paciência. Este é o mandamento mais difícil de seguir. Peter Lynch disse isso sabiamente. Alguém só está sentado em uma sombra hoje porque outra pessoa plantou uma semente há muito tempo atrás. No contexto dos investimentos, plantamos hoje para colher no futuro. A impaciência leva muitas pessoas a mexer excessivamente em seus investimentos, cortando plantas antes mesmo de crescerem. Assim como em um pomar caseiro, cada ativo na sua carteira é uma semente que dará frutos diferentes no futuro. Ter uma carteira diversificada é crucial, pois alguns ativos darão mais retornos que os outros. Empresas podem desaparecer, mas com muitas em sua carteira, não há razão para preocupação. A paciência é fundamental para ver os frutos amadurecerem ao longo do tempo. O mandamento supremo do Hold'em é paciência. No longo prazo, continue plantando suas sementes de investimento. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos nesse método, sugiro que você siga as redes sociais do Fábio Roder. Não tenho nenhuma parceria ou ganho com isso, mas ele é uma das minhas referências no Buy and Hold, além dos grandes investidores que mencionei neste vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.